bendição ao nome santo do Senhor. Como nosso irmão já nos antecedeu, que não façamos disso só um final de semana agradável, não é? Que seja único e possa dar frutos verdadeiramente. Eu costumo dizer que a palavra do Senhor, ela sempre é a boa semente. A terra é quem varia, não é? Mas Ele é tão maravilhoso que deixou ao meu e ao teu encargo fazer desta terra, que é a minha e a tua vida, que seja ela boa ou não. Está ao meu e ao teu encargo. A semente, ela está pronta. E a semente, se ela cair na terra boa, ela vai produzir. Mas se eu me aplicar e não querer receber essa semente, a minha terra não vai render nada, não vai dar nada. A parábola da semente, da onde ela foi lançada, ela traduz bem isso. Ali traz várias outras verdades, mas de uma forma resumida é isso. Eu sou essa terra, a minha vida. E a palavra do Senhor é a semente. E essa semente, a boa semente, que é a palavra do Senhor, ela está sendo lançada. Nós já tivemos aqui nesta noite uma palavra que é para que possamos nos enxergar verdadeiramente. Qual é o meu propósito? Porque Ele já tem um propósito para a minha vida. Será que eu vou me dar essa liberdade em aceitar esse propósito ou vou continuar resistindo? Porque o que eu acho maravilhoso de Deus é que mesmo sendo dono de tudo e tem o poder sobre todas as coisas, ao mesmo tempo é tão gentil e agradável, não é? Não entra sem ser convidado. Para entrar numa casa que é dele mesmo, porque a minha vida e a tua, que é tipificado por uma casa, pertence a ele. Ele é o dono da vida. Se estamos vivos é porque o dono da vida nos forneceu a vida. Então ele é o dono completo da casa, mas nós somos o mordomo dessa casa. E ele, para falar conosco, o que a Bíblia diz? Que ele bate na porta. Mas ele é o dono da casa e poderia entrar sem pedir. Mas ele é gentil, ele é amável. Ele não entra sem ser convidado. Então Deus não vai obrigar você a abrir a porta para Ele entrar nesta noite e mudar. Se você está afim e quer mesmo uma mudança, entenda. O Evangelho de Cristo não é algo, uma mágica que de repente vai cair uma bola de fogo do céu. Opa, todo mundo na glória e no poder de Deus. Não é isso não. É algo de se ter o entendimento de quem verdadeiramente Cristo é. Porque enquanto eu tentar me fechar para a realidade de quem é Cristo, eu vou continuar naquilo que nós dizemos, no chove e não molha, não é? Eu estou na igreja, mas eu ainda não sou igreja. Então tem uma diferença total isso, em estar e ser. O verbo é totalmente diferente no entendimento. Eu estou, mas eu não sou. Jesus não quer somente que estejamos em uma igreja, mas que possamos ser igreja. Nós somos parte deste corpo, então que possamos entender. Não vou dizer de uma vez por todas que seria muita presunção da minha parte, mas que possamos pelo menos ter um vislumbre daquilo que Deus ele tem para mim e para a sua vida e já começarmos a abrir os nossos corações para entender aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. E é para quem quer e é para quem crê. É para quem crê. A Bíblia é um negócio que é extraordinário, que é para quem crê, é para doido. Porque quem é que vai convencer um ser tão que se acha superior, uma mente mais elevada, quem é que vai convencer que um homem foi tragado por um peixe e levado para uma outra cidade que era para esse homem estar, mas que esse homem tentou fugir, mas de repente fugindo, foi jogado no mar e um peixe o engoliu e levou exatamente na cidade? Quem é que vai convencer alguém que só trabalha com a mente e acha que o seu intelecto é maior do que de todos? Quem é que vai convencer essa pessoa que existe um povo que serve um Deus tão poderoso que diante deste povo, diante de um mar, Deus sopra um vento das suas narinas, um vento oriental que divide a água em dois e fica um solo totalmente seco e esse povo passa? É meio irracional, se eu parar para pensar, tá brincando, não tem isso. Isso não aconteceu. É porque tem uma palavrinha que diferencia. É uma palavrinha pequena, mas que faz a total diferença, chamada fé. A presença, a palavra, a existência de Deus só funciona na minha e na sua vida através disso. Fé.
Ou alguém aqui já viu Deus? Se tiver, me fala aí. Alguém já viu Jesus? Nós que estamos aqui, já vimos Jesus? Me conta qual é a forma do Espírito Santo. Como é que você sabe que Ele existe? Como é que você sabe que Deus existe? Que Jesus existe? Que o Espírito Santo existe? O ser humano faz de tudo em sua racionalidade em tentar desabonar a existência dele. Tantos pensadores, tantos filósofos levantaram causas, teses, tentando isolar essa existência. Mas aí me alegra o coração em saber, crendo o homem ou não, tendo entendimento ou não, para quem tem fé, ele vai continuar igualzinho na visão de Isaías, assentado lá sobre um alto e sublime trono, porque isso é uma questão de fé. E nesta noite, eu estou falando isso porque o Espírito Santo de Deus, que não erra e não se engana, já está abrindo o nosso coração nesta noite para dizer assim, é só através da fé, viu? A minha presença só se manifesta na sua vida para quem tem fé, para quem acredita. Deus não vai te obrigar a receber da palavra de Deus. Deus não vai te obrigar a mudar. Deus não vai te obrigar a sair do teu e do meu lugar de comodismo. Deus não vai nos arrancar a força do lugar que nós mesmos desejamos estar. Eu vou tornar a dizer, o reino de Deus e o evangelho da cruz não é mágica. É o evangelho de reconhecimento. Enquanto o ser humano não reconhece a necessidade da presença de Jesus sobre a sua vida, nada muda. Tudo continua o mesmo. Tudo continua igual. E eu estou falando isso antes de entrar na mensagem. Calma que até meia-noite vai rolar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar nesta noite. Aleluia. E não que ele quer, porque ele já está trabalhando. Mas me entendam. Ele tem um pouquinho mais para nós nesta noite. Porque aquele que sonda corações e conhece, ele sabe a tua maneira. Eu amo esse Jesus porque na terra que ser humano não pisa, ele tem a liberdade. Mas ele primeiro, ele vai lá e bate. Se você abrir a porta da sua casa, desse seu terreno, aí ele entra. Onde a voz do pai, da mãe, do melhor amigo, do namorado, da namorada, do esposo, da esposa não faz efeito nenhum. Mas quando você abre a porta para o Espírito Santo de Deus, é só ele colocar o pé. A terra estéril começa a produzir. Onde não chovia, começa a haver abundância de águas. É só ele chegar no lugar. Então, se você está disposto a verdadeiramente, como nosso irmão antecedeu e disse aqui, ó, é necessário que isso em nós flua alguma coisa diferente, verdadeiramente isso possa transparecer de uma maneira diferente. Se você deseja isso para a tua vida verdadeiramente, ele já está na porta e está batendo. Se quem ouviu já o convite, já foi, já está com a chave na mão para abrir a porta, ele já está na porta dizendo assim, vai se permitir que eu entre, alguma coisa diferente verdadeiramente vai acontecer. Então, você abra teu coração para receber daquilo que Deus tem para nós. Porque ele não vai mandar anjo nenhum aqui na nossa frente para dizer, aceita, aceita, aceita. Não, a bússola, quem quer vida nova está aqui. Então a dica dele é, abre o teu coração, para que eu possa trabalhar na sua vida nesta noite. Amém? Vamos abrir aqui em Salmo 119, os versículos, começa do 9. Eu vou ler até o 11. Salmo 119, o verso de número 9 até o 11, que diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Aí tem a resposta, observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, ou de todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Aí ele termina dizendo, verso 11, melhor dizendo, a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. A tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Escolheram como tema, com todo o meu coração, ou de todo o meu coração, eu te busquei. Diz assim, em nome de Jesus.
proposta a ser falada é um pouquinho de intimidade. Intimidade é algo que se adquire. Nosso relacionamento na nossa esfera terrena também funciona da mesma forma. Tem que haver proximidade, tem que ter cumplicidade. Aí se desenvolve intimidade. Mas no reino espiritual também não foge a essa regra. Mas o que o Senhor ele requer da minha e da tua vida não é só o tempo de estar com Ele, mas a qualidade do tempo que nós estamos com Ele. Ele quer que o tempo que nós separamos, porque o interessante é que Ele tem todo o tempo para nós. A parte que erra nesse relacionamento sou eu e você. E olha que Ele ainda entende. Porque Ele tem todo o tempo. A qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo, Ele está disponível. Ele está prestando atenção em mim. Ele está me vendo. A forma dele se relacionar comigo é integral. É sem medida. Quem coloca limites nesse relacionamento sou eu e você. E o interessante é que nós somos a parte mais fraca desse relacionamento. Mas quem vai colocar uma barreira para discorrer de um bom relacionamento sou eu e você. Somos nós que estamos tão atarefados, somos nós que fazemos tantas coisas, nós no nosso tempo, nas nossas 24 horas do nosso dia, temos tantas coisas para fazer, às vezes nos lembramos que Ele existe. Às vezes nós tiramos um período de tempo para falar com Ele rapidamente. Às vezes nós consultamos a palavra dEle. Ou às vezes, Ele vê que eu estou tão corrido, e por amor a mim, Ele mesmo vai promover um tempo para mim. O que é que Ele faz? De alguma maneira aqui na terra, Ele vai lá e me cerca com alguma coisa que às vezes é desagradável para mim. Para que eu pare e me lembre dEle. Porque parece que nós somos tão tendenciosos que na hora do sofrimento e da dor, o primeiro que nós lembramos é do nosso Pai, que nós temos que ter o relacionamento em todo o tempo com Ele. Mas nós estamos tão corridos, fazemos tantas coisas aqui, que só lembramos dEle quando Ele mesmo prepara um tempo e nos para aqui na terra. Quando Ele prepara alguma coisa que vem ao meu encontro, aí eu lembro, meu Deus. Aí eu lembro que eu posso orar, aí eu lembro que eu posso tirar uma palavra para ouvir Ele falar comigo. E na realidade a falha dessa intimidade está em mim, está em você. Ele não está em falha conosco. Porque às vezes a sensação que nós temos é que Deus está falhando conosco. Às vezes a sensação que nós temos é que dentre esse relacionamento sou eu quem estou doando tudo. Afinal já levantei a mão, afinal já estou indo para a casa de Deus. Afinal, no sábado ou no domingo, eu vou para o culto. Então, obrigatoriamente, Ele tem que me abençoar. Obrigatoriamente, Ele tem que abrir as portas. Obrigatoriamente, Ele tem que dar a saúde que eu necessito para caminhar mais aqui na terra. E não é para reverter em prol a Ele. Então, às vezes, eu quero cobrar ainda de Deus o porquê é que as coisas não acontecem para mim, sendo que o ponto falho do relacionamento sou eu. Quem não está cumprindo com este relacionamento sou eu. Porque Ele, de forma integral, me ama, supre tudo, aleluia, me socorre, me guarda, aleluia, me livra, me ama, me abençoa e por tabela estende a misericórdia para minha casa, para minha família. Você está pensando que você veio aqui à toa, de alegre? Porque o Senhor que sonda corações e conhece sabe que tem muitos aqui que a causa da angústia na alma está dentro de casa. O Senhor, Ele entende e sabe tanto da tua vida, que Ele te trouxe aqui para dizer, mesmo você sendo o ponto falho desse nosso relacionamento, que de intimidade está faltando bastante, porque eu estou entrando com tudo e você se esquece de mim, eu ainda trabalho de uma forma tão excepcional na tua vida, que por você se dispor em tentar ouvir ou tentar entender alguma coisa neste lugar,
o Senhor é aquele que já visita a tua casa também. Aleluia. Porque a misericórdia dele não fica restrita só a mim. A misericórdia dele, por minha causa, por tua causa, ela começa a se espalhar também e respingar naqueles que é da nossa proximidade, porque ele sabe que são pessoas importantes para nós. Então, ele cuida tanto e tem uma fiel intimidade conosco, que ele faz tudo ainda para nos alegrar. Aleluia. Aí meio que alguém pode pensar assim, mas não é uma questão de troca, nunca foi. Relacionamento com Deus nunca foi uma questão de troca. O que é que eu tenho que você poderia dar para Ele? O que é que você pode oferecer para Ele? O que é que você pode dar para Ele, para o Senhor? Que tesouro precioso é esse que você pode ofertar a Ele? O Diego trouxe de manhã algo tão interessante que ele disse assim: nosso Deus, ele é controverso naquilo que a lógica humana ela acompanha. A lógica humana diz assim, e muitos outros deuses funcionam desse sistema. Você vai lá e tem que apresentar riquezas, você tem que apresentar, dependendo das seitas ou religiões, você apresenta alimentos, você apresenta ouro, você apresenta, mas a gente não. Depois que ele foi lá, subiu no alto do Gólgota, verteu até a última gota de sangue dele lá no Calvário, para do alto bradar em alto bom som, dizendo, tetelestai, Pai, está consumado, o preço foi pago. Aí de repente esse mesmo Jesus passou 3 dias morto, ressuscitou, passa mais 40 dias sobre a terra, depois foi recebido aos céus. Mas quando o povo está atônito olhando para os céus, descem 2 seres celestiais e dizem assim, ó, não fiquem atônitos olhando para o céu não. Porque esse Jesus que vocês viram ele subir, ele vai voltar novamente. E esse diálogo desses seres foi para deixar bem claro, olha, quando ele voltar novamente, ele vai vir, mas ele não vai retornar dessa vez sozinho. Dessa vez ele está indo sozinho, porque ele está indo para preparar o lugar. Mas quando ele descer novamente, ele vai voltar, mas não vai voltar sozinho. Aleluia. Ele vai voltar agora com alguém. Aleluia. Quando ele novamente retornar, ele vai voltar com alguém. Aí de repente este Jesus que fez tudo isso por nós, o que é que ele recebe de nós? O que o Diego falou de manhã. Você vai lá com o coração quebrantado, contrito, não tem ouro, você não tem prata, não, você não tem muita coisa. Aí de repente você tem angústias, você tem dor, você tem sofrimento, você tem frustrações, tem sentimentos de perdas, tem sentimentos de derrota. Aí esse Deus que poderia falar, você não vai me trazer ouro? Você não vai me trazer prata? Eu quero isso. Não, ele diz assim, não, vinde a mim, vem, está angustiado, está fraco, está oprimido, não, vem até mim, entrega tudo isso para mim. Aí de repente nesta noite, esse Deus nos relembra de tudo isso para dizer, será que não vale a pena você dedicar um pouquinho mais? Não vou dizer aqui que você vai chegar no ápice da sua caminhada cristã. Não, só estou dizendo assim, não vale a pena você pelo menos dar a chance de conhecer ao Senhor. Eu não sei de que jeito que você anda, eu não conheço você, eu não sei do teu dia a dia, eu não sei o que é que você passa, eu não conheço o teu lar, eu não conheço a tua família. Mas coisa boa que eu não conheço, porque Jesus ele te conhece, e esse Jesus que conhece a tua vida, a tua casa, a tua família e tudo que te cerca, ele está dizendo, será que eu não mereço? Olha, ele é o Senhor de tudo, mas ele fala para mim e para você, será que eu não mereço a chance de pelo menos você poder me conhecer? Será que não há na tua vida um lugar para você abrir a porta aí da tua casa, da tua vida, para que eu possa entrar e verdadeiramente fazer a mudança que é necessário aí? Está em mim e em você. É necessário partir de mim e é necessário partir de você. Senão nós vamos viver cada dia mais um evangelho mentiroso, um evangelho medíocre, que eu acho que basta andar. Um evangelho de água rasa tá bom, tá tranquilo. É só ir, é só participar, é só cantar. É só falar algumas coisinhas bonitinhas, tá tudo bem. É evangelho. Não é isso. Relacionamento. Sabe quando você está longe? Sabe quando você está longe de alguém? Mas o coração está ardendo porque você queria estar lá junto, tá perto. E
para ele, esse sentimento deveria ser o dobro, muito mais. Nosso coração deveria arder e desejar pela presença dele em todo momento, em todo tempo, em todas as horas. Eu deveria me lembrar dele, porque ele é a causa, ele é o motivo de tudo. Meu coração tem que ansiar pela presença dele. Sabe aquela história de alguém que conhece e entende que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus e que em breve ele vai voltar, mas ainda tem o pensamento, ai, Jesus não volta não, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Isso não é pensamento de gente íntima. Porque quem tem intimidade está desejoso em dizer aquilo que está descrito lá no final de Apocalipse. Maranata. Aleluia. Vem logo. Vem logo. Meu coração deseja, eu anseio. Porque por enquanto eu ainda tenho a dádiva de sentir a tua presença através do teu Espírito, mas eu não vejo a hora de te ver, eu não vejo a hora de estar contigo face a face, eu não vejo a hora de te adorar, contemplando a beleza da tua santidade, eu não vejo a hora disso acontecer. Aleluia. Mas eu estou tão corrido aqui na terra, tem tanta coisa para eu fazer, tem minha vida, tem os meus problemas. Eu sou o único, o exclusivo da terra, o que sofre, o que chora. Só o meu lar tem tribulação, angústia, parece que só bateu na minha vida. As portas só não se abrem para mim. Não, não. Fique em paz, você não é exclusivo na dor, não. Estamos todos juntos. Se eu pedir para cada um contar qual é a tua angústia de hoje, tinha que fazer um vigilhão de dias. Porque ele vai nos experimentar e vai permitir que as angústias venham, que as dores venham, que as aflições venham, que tudo isso aconteça sobre a minha e sobre a tua vida. Mas isso não pode anular, nunca, o desejo que eu tenho pela presença dele. Intimidade se fala resumidamente disso. A presença mútua, mas em relação a Deus, eu sempre vou estar em desvantagem porque ele entra com tudo. Esse relacionamento entre eu e Deus é meio desigual e ele que tem tudo, ele resolveu aceitar e ele quis assim. Porque ele entra com tudo, ele faz tudo. Eu sou a parte que menos faço. Você é a parte que menos faz. Ou você se salva? Ou é você quem cura? Ou é você quem transforma? Ou é você quem tem o fôlego de vida em tua posse? É você quem dá ou tira a vida? Está tudo nele. É tudo ele. E mesmo assim ele me chama para ser participante de um relacionamento. E mesmo assim eu ainda não quero. E mesmo assim eu quero que seja conforme a minha vontade. Mas fica tranquilo, nunca vai acontecer segundo minha vontade. E o único prejudicado em tudo isso continuará sendo eu e você. Porque a palavra dele não vai mudar. A vontade dele, que é soberana, não vai mudar. O que Deus disse está dito. E a palavra de Deus não vai se adequar à minha vida. Sou eu e a minha vida quem tem que se adequar à palavra dele. A palavra dele está pronta. É como a roupa que não dá para fazer ajuste. Para eu entrar, ou emagrece, ou faz um exercício, ou ganha peso para entrar numa roupa ajustável ao seu corpo. A roupa está pronta e não dá para mexer nessa. Ela está pronta. Sou eu quem tenho que me adaptar para entrar nela. Ela já está pronta e não dá para ajustar. Não dá para folgar, não dá para trazer mais adereços, não. Ela está pronta. É só entrar e vestir, mas para entrar e vestir, o corpo tem que estar adequado e se vestir a ela. E quem entender isso, vai começar a pelejar e lutar para ir entrando nela. E às vezes é difícil, até o pescoço, a cabeça entrar lá na última parte para estar vestido completo, vai ter que entrar algumas vezes, alguns vão sair de outras vezes, para ir moldando o corpo até entrar de uma forma natural e que a roupa não vai sair mais. Intimidade com Deus é isso.
Poderia aqui ficar trazendo vários exemplos, tipo, não, é uma forma rápida, simples e direta. Ele me ama de forma integral e eu estou sendo falho no pouco que eu tenho que fazer. Eu estou achando que Deus é o rapazinho que está lá só para me atender, meus desejos e a minha vontade. Se alguém trabalha em alguma lanchonete, me perdoe, mas parece que é o rapazinho de trás do balcão, não é? Você vai lá e fala, eu quero aquele. E se me trazer o número errado, eu vou brigar lá no balcão. Alguém está pensando que Jesus é ele. O rapazinho que trabalha do outro lado do balcão, que está lá para me atender e me servir. Segundo o meu pedido, segundo a minha vontade. É relacionamento. Ele não está lá para te atender. Ele não está lá para ouvir teu pedido. E olha que muitas vezes ele faz conforme o que você pede, porque ele é bom e a misericórdia dele faz isso mesmo. Mas Jesus, ele quer simplesmente que eu entenda. É viver com ele, andar com ele, ouvir a voz dele, receber da presença dele. É ele o único, a causa e o motivo de tudo. É só ele quem cura, é só ele quem salva, é só ele quem liberta. É só ele quem restaura. Aqui está a pergunta. O interessante da pergunta do salmista é: com que purificará o jovem o seu caminho? Aí ele mesmo responde: observando tua palavra. Não tem outro jeito. Não tem invencionismo. Só observando a tua palavra. Aí ele diz assim: olha, com todo o meu coração, então fui lá e te busquei. Meu caminho só será endireitado observando a tua palavra, então com todo o meu coração eu fui lá e busquei. Aí ele diz assim: não me deixes desviar da tua palavra. Aí ele diz assim: para não desviar então da palavra que eu fui lá e busquei, eu clamei a ele dizendo assim: Senhor, olha, a tua palavra eu guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu não só fui lá e olhei, eu fui lá, busquei e guardei ela aqui dentro, cravada na tábua do meu coração. Porque o pecado vai ficar na minha cara todos os dias. Mas eu fui lá e guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. O pecado é a única coisa que impede da mão de Deus se achegar a mim. Por quê? Porque Deus não tem poder? Não. Porque o próprio profeta Isaías, ele diz que o que faz separação entre Deus e os homens é o nosso próprio pecado. Porque a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem o teu ouvido agravado para que não possa escutar. Mas se tem alguma coisa que vai lá e bloqueia a mão de Deus em agir ao meu favor, e bloqueia o ouvir de Deus ao meu clamor, são os nossos pecados. É a única coisa que nos bloqueia. É a única coisa que foge à regra que Deus pode fazer todas as coisas é quando pecamos. Porque ficamos à margem do pecado e da morte. Porque o resultado do pecado é a morte espiritual. Aí o salmista dá a dica. Quem é que pode? Quem é que pode? Aí ele diz assim: para purificar o coração, só tem um caminho. Através de observar a tua palavra. Então vou lá e vou buscar a tua palavra. Busquei tua palavra, então vou pegar a tua palavra e vou guardar a tua palavra no meu coração. Foi o que nosso irmão disse. Não vai adiantar nada, amado, ter sido um final de semana gostoso, se não guardar a palavra do Senhor no teu coração. Não vai ter proveito para muita coisa. Só vai ser uma boa memória de um bom final de semana. Mas no mundo espiritual não houve mudança nenhuma. Não houve diferença nenhuma, não houve mudança nenhuma. Daria na mesma ter ido para um parque, daria na mesma ter ido para um outro lugar, com piscina, um lugar mais ensolarado, daria na mesma. Mas já que você resolveu vir aqui e atendeu o convite, o Espírito Santo de Deus, que é maravilhoso, que trabalha em nossos corações, que faz aquilo que nós não fazemos, e mesmo nós, eu estou me incluindo, porque essa palavra não estou lançando para ninguém não. O nosso pastor, ele costuma dizer que o ouvido mais próximo à nossa boca é o nosso mesmo.
Então a palavra que nós tentamos e achamos que estamos lançando para alguém, você está ouvindo ela também. Então está servindo para você. Essa palavra também está servindo para o irmão Tiago. Deus falando assim, só tem uma maneira de purificar o teu coração. É observando a minha palavra. E não só observe, vai lá, busque a palavra. E quando você encontrar esta palavra que traz mudança, crave ela na tábua do teu coração para não pecar contra mim. Porque o pecado te separa de mim. E quando o pecado entra e te separa de mim, não tem comunhão, porque eu não trabalho e não ajo no meio do pecado, porque não tem como eu agir. Aí quando eu vou lá e mesmo pecando, reconheço que pequei, aí sim, o perdão adquirido através do sacrifício lá na cruz do Calvário, entra na minha vida, me lava, me redime novamente, aí eu novamente tenho um acesso ao trono da glória de Deus. Mas essa noite, que fique claro, amado, não tem outro caminho. E se está pensando que vai muito longe, achando que é autossuficiente na terra para viver sem Jesus, uma ótima notícia, não é. Não vai muito longe. Uma ótima notícia, se alguém pensou que ia dizer, nossa, uma péssima notícia, não, uma ótima notícia. Se achou que sem Jesus poderia ser autossuficiente para ir longe, não vai. Não vai muito longe. E não digo no teu próprio sonho, no teu próprio projeto. Porque nos teus próprios sonhos e projetos você pode ir até onde você conseguir. Na tua força de vontade, trabalhando, estudando, fazendo aquilo que você é apto a fazer, você pode ir. Mas a tua vida se resume a isso. A este tempo. Mas alguém esqueceu de um negócio. Isso daqui é a menor parte da nossa existência. Essa terra é a menor parte da nossa existência. Não sei se alguém sabe, eu creio que a maioria de nós sabemos, que assim como Deus é 3 em 1, eu e você também somos 3 em 1. Aquilo que é chamado da tricotomia do ser humano. Somos formados de corpo, alma e espírito. A parte menor cabe ao corpo. O que menos dura é o corpo. Ou está achando que essa carcaça aí, que nós vestimos, passamos um perfuminho, é o ápice da nossa existência? Você está achando que isso é a totalidade do teu ser? Ainda existe uma eternidade nos aguardando. Tem uma eternidade aguardando. E hoje à tarde a gente conversando, eu disse algo que depois fiquei refletindo. A nossa vida está sendo regida por alguém. Não existe um mezanino espiritual que você se enquadra. Não sou de Deus, mas também não sou do adversário. Alguém está regendo a tua vida. Entenda que você também é um ser espiritual. Como um ser espiritual, alguém que tem domínio na esfera espiritual está também regendo a tua vida. Você não está livre de ser regido por alguém, não. Mas aí a morte de Cristo lá na cruz do Calvário, veio o pastor Maurício e abriu nossos olhos e disse assim, olha, o pecado aprisiona. Mas o sacrifício lá na cruz veio e abriu uma porta. Que porta é essa? A porta da escolha. Porque quem nasce de novo em Cristo Jesus agora tem direito de escolha. Você decide para onde você vai. Você decide com quem você quer ter intimidade. Com essa porta aberta, agora você tem a livre decisão. Enquanto você não nasceu de novo do Espírito, você está aprisionado pelo pecado. Então você não tem direito de escolha. A tua vida de pecado é uma vida que é normal. Mas quando você nasce de novo, espiritualmente falando, se abre uma nova porta, uma porta do direito de escolha. Aí você pode escolher. Aí o nosso amigo, o que quer se relacionar conosco de uma forma íntima, me diz assim, se lembre que essa tua carne é a menor parte da tua existência. É o menor tempo da tua existência, é nessa forma que você está aí, se comunicando uns com os outros. É o menor tempo. Depois disso daqui, tem toda uma eternidade te esperando. Há uma eternidade te aguardando. E como Ele é nosso amigo, e Ele se importa comigo e com você,
Ele está dizendo nesta noite: não, eu não quero intimidade contigo só para que eu possa usar a tua vida e você ser uma bênção na terra. Eu quero ter intimidade contigo ao ponto de nós estarmos entrelaçados numa mesma sintonia, numa mesma comunhão, ainda que nós saibamos que o Senhor sempre estará além de nós. Mas que fique claro que eu preciso dele, eu necessito dele. Aleluia. Sem ele, não caminho muito longe, não. Sem ele, só é o tempo dessa existência. Depois eu tenho uma eternidade sem ele. Sem ele, eu consigo durar até quanto minha carne aguentar na terra. Pode durar 80, 100 anos, no máximo. Mas depois eu tenho que me lembrar que eu ainda tenho uma eternidade. E como se calcula uma eternidade? A escolha é nossa. Eu poderia sim, claramente, trazer uma palavra para dar ânimo, mas se nós não entendermos que isso daqui é algo frágil, que passa logo, mas o nosso amigo está tão preocupado conosco, a maneira que nós estamos vivendo a nossa vida, longe da presença dele, sem intimidade com ele, achando que nós já somos autossuficientes para andarmos sobre essa terra sem ninguém regendo a nossa vida. É necessário refletirmos e tomarmos decisões. É necessário refletirmos e tomarmos decisões. Quem é que vai te influenciar? Quem é que vai reger a tua vida? Quem é que você vai abrir a porta para entrar na tua vida, para reger a tua vida? Ele não habita tendo um outro inquilino dentro da casa. Ou abre a porta só para ele entrar e fazer morada, e verdadeiramente trocar intimidade com você. Porque enquanto outros estiverem ocupando o lugar que é dele, não tem espaço para ele. E olha que ele já tentou de diversas vezes, mas ele não está encontrando lugar. Mas essa noite, pela misericórdia e esses dias que ele tem proporcionado, é só para nós refletir. Não, ele não vai obrigar ninguém a fazer nada, não. Fica tranquilo. É para quem quer, para quem crê, é para quem ouve, é para quem vai lá e abre a porta e decide, porque a decisão está na tua mão, está na minha mão. A decisão de verdadeiramente receber ele nesta casa e dizer: olha, pode entrar, seja bem-vindo, entra nesta casa, ocupe o teu lugar, seja entronizado, tu és a primazia desta casa. Enquanto eu não tomar uma atitude para que verdadeiramente ele entre, e eu vou tornar a dizer pela terceira vez, não é mágica. O Evangelho da Cruz não é uma mágica. Não estamos aqui para vender uma historinha, um conto de carochinha para vocês jovens, adolescentes. Nós estamos dizendo de Jesus, de alguém que amou tanto a minha e a tua vida, que não se importou em abrir mão da glória dele. Nosso irmão, ele citou ali o que Paulo fala lá para a igreja de Filipe, o capítulo 2, a partir do verso 5, ele começa a descrever a trajetória do verbo, que estava com Deus, que era o próprio Deus. Aí ele começa a dizer para a igreja lá de Filipe, dizendo assim: ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e fez-se semelhante aos homens, e na forma de homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí continua dizendo: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho no céu, na terra ou embaixo da terra se prostre, e toda língua confesse que Jesus Cristo, só ele, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas ali começa a dizer, ele tinha tudo e não precisava, mas ele resolveu se fazer semelhante a mim e a você, para termos o quê? Intimidade com ele. Para ninguém abrir a boca e dizer assim, para além de sanar o problema do pecado,
Porque a justiça de Deus exigiu o derramamento do sangue de inocente. E Paulo diz para a igreja de Roma que não havia ninguém inocente. Todos nós já estávamos destituídos da glória de Deus. Aí teve que vir Jesus, concebido de forma diferente, de uma forma excepcional, porque nasceu santo, cresceu santo, cumpriu seu ministério santo até a morte de cruz, para o sangue dele ser aceito como preço para nos remir do nosso pecado. Estamos aqui nesta noite, assentados aqui, achando que isso não é nada, que a palavra de Deus não é nada, tanto faz, tanto fez, quem manda na minha vida sou eu. A vida nem é tua, viu? Só para te relembrar. Porque, só uma perguntinha rápida. Você determinou a tua data de nascimento? Já sabe o dia que vai partir daqui? Não é? Então é sinal que tem alguém que determinou quando você nasceu e quando você vai embora daqui, não é? Ah, então tem alguém que rege tua vida, não é? Tem alguém que é maior do que a tua autoexistência. Você não foi concebido de forma espontânea, do nada. Alguém determinou quando você nasceu e quando você vai sair daqui. Então, ou seja, você é só mordomo da tua própria vida, que também não é tua própria, porque é dele. Você só cuida dela, porque até disso você vai ter que dar conta a ele. Intimidade se fala disso, reconhecimento. Porque na intimidade nós temos que ter reconhecimento. E esse Deus que é maravilhoso, e esse Deus que não fica pedindo nada em troca, ele só pede que eu e você o adoremos, em espírito e em verdade. Ou ele exige muito de mim e de você? Não fica exigindo muita coisa. Ele só diz que nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Segundo a nosso guia de fé e prática chamado Bíblia, só adore ele em espírito e em verdade. Ande debaixo da santidade da palavra do Senhor. Ele não requer nada mais do que as tuas forças podem fazer. Porque nós temos dado muito ouvido ao que vem de fora mais do que a Deus. O nosso amigo Jesus, o que morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Ele só está querendo que nós possamos abrir a nossa casa, a nossa vida, para ele entrar e fazer morada. Para que verdadeiramente possamos desfrutar de algo novo da parte dele. Para que um recomeço, porque essa é uma noite de recomeço para muita gente, para quem entende daquilo que o Senhor está falando. E já falou nos louvores, e já usou nosso irmão para falar, está falando só mais um pouquinho, através da sua palavra agora, e só está dizendo, é uma noite de recomeço. É uma noite para quem quer verdadeiramente ter intimidade com o Senhor. Fique em paz, você não vai sair daqui o super, o master, mega, glória, não. Mas sair com entendimento é o primeiro passo. Aleluia. Eu tenho que ter intimidade com ele. Se pelo menos Jéssica, William, uma pessoa que seja daqui sair com isso cravado na mente, quando eu digo mente, não estou dizendo só aqui ao cérebro, eu estou falando da sede dos sentimentos, da alma. Se tiver alguém cravado lá na alma, eu tenho que ser íntimo de Deus. Se tiver uma pessoa que sair daqui com isso na mente, no coração, eu tenho que ser íntimo de Deus, eu tenho que ser íntimo do meu Pai, eu tenho que ser íntimo do meu amigo chamado Jesus. Todo o esforço que vocês fizeram, que todo mundo que ajudou já vai ter valido a pena. Porque uma pessoa só que colocar no coração e dizer, eu quero ser essa diferença e eu vou fazer essa diferença. Porque quem se aproxima para ser íntimo de Deus, começa a se parecer um pouquinho mais com Ele. E quando alguém começa a ficar um pouquinho mais parecido com o Senhor, tudo em volta começa a mudar. Pessoas começam a serem influenciadas. Então, uma pessoa sequer que sair daqui com isso no coração vai fazer total diferença para a vida de muitos. Uma pessoa que entender isso
Eu preciso ser íntimo de Deus. Eu preciso desfrutar de um bom relacionamento com Deus. Ele é tão misericordioso que Ele não quer que eu passe 24 horas do meu dia com o joelho dobrado para dizer que sou super e mais crente, porque Ele mesmo deixou muitos afazeres para eu realizar aqui na terra, mas que eu reconheça Ele em todo o tempo. Porque relacionamento não se fala só quando está perto, relacionamento fala quando você está longe também. Porque você honra quando está longe. Não é só no teu momento e devocional, apesar que com Deus não funciona, porque como Ele está em todo lugar, então não funciona essa questão de distância. Mas eu digo na nossa esfera, nós temos que honrar o relacionamento até longe. Até longe eu sou íntimo de alguém. Ué, como é que longe eu posso ser íntimo? Porque longe eu honro. Longe a pessoa continua, parece que a pessoa está do meu lado, está junto a mim. Eu me porto da mesma maneira que a pessoa estivesse junto e me vendo em todo o tempo. Isso é desfrutar de intimidade. Quando você tem intimidade, pode estar na distância que for. O sentimento é como se o olhar da pessoa estivesse junto, estivesse ali com você. Isso é intimidade. Porque Paulo me diz que ele habita nas regiões, nos céus dos céus. Mas o Espírito dele agora habita em mim. Então, a questão de distância com Deus não funciona porque Ele não está do meu lado. Ele mora dentro de mim. Ele mora dentro de você. Que nessa noite nós possamos entender e saber que a intimidade com Deus é o que vai fazer a diferença em todo o tempo, em todo momento. Vai fazer a diferença lá na tua casa, vai fazer a diferença no meio da tua família, vai fazer a diferença no teu namoro, no teu relacionamento, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença lá no teu trabalho, vai fazer a diferença por onde quer que você passar. O teu relacionamento com Deus vai refletir algo diferente para a vida de alguém. O teu relacionamento com Deus vai trazer algo novo na vida de alguém. É o teu relacionamento com Deus. Então se relacione com Ele. Só há uma forma: buscá-lo. Busque ao Senhor. Quando? Esse é o tempo. Busque a Ele. Busque a Deus de todo o teu coração. Busque com toda a intensidade do teu ser. Busque ao Senhor, que teu coração deseje a presença do Senhor. Que o teu coração grite pela presença do Senhor. E eu vou tornar a dizer, pode me chamar de repetitivo, não tem problema. A tua intimidade com Ele vai fazer a diferença até dentro da tua casa, no meio da tua família. A tua intimidade com Ele vai fazer total diferença, até dentro da tua casa. Então, quando Ele chamar a Ana, só atenda. Só atenda. Quando Ele te traz para perto, não resista, chegue perto. Porque a presença e a intimidade com Ele é o que vai fazer total diferença. Porque Ele é o único que sonda corações e conhece, não é? Ele é o único que sonda os corações e conhece. Eu não sei da tua angústia de espírito, da tua alma, da tua aflição. Mas Ele sabe. E te trouxe aqui para renovar a promessa, porque Ele já te prometeu diversas vezes. Mas Ele está dizendo, não seja resistente. Quando Ele chama, se aproxime dEle. Não tenha medo de se lançar para o Senhor. Não tenha medo de se lançar na presença do Senhor, porque a intimidade tua é o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer a diferença na vida de muitos. Eu não vou me estender, porque eu quero orar com vocês. Em pé mesmo e rápido. E logo a Jéssica já retoma aqui. Uma oração rápida. E se você pudesse, fique em pezinho aí, por gentileza.
você puder ainda, tá com o teu amiguinho aí, teu coleguinha da escolinha. Dá a mão pro teu irmão, pra tua irmã. Abraça ele, neném. Abraça a tia. E nós vamos orar rápido, uma meia hora. Tô brincando. Nós vamos orar rapidamente. Mas nós vamos fazer o seguinte, você vai orar por ele e ela por você, vice-versa. Um vai orar pelo outro. Você vai clamar ao Senhor para que restaure o teu amigo, o teu irmão. Eu não sei se você tem conhecimento de causas, mas você vai orar por ele. Não, você não vai orar por você, você vai orar pelo teu irmão, aí do teu lado. Se de repente você ainda não conhece o nome, você já se apresenta, já fala o nome do outro e ora por ele. Que você vai clamar pela vida dele. E se de repente, na liberdade que nós estamos aqui em família, amém? 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 Não, amém. Não tem família nenhuma aqui não. Tem família? Estamos em família aqui, amém, ou não? Amém. Amém? Então, na liberdade, se na hora do clamor você perceber que teu irmão está em outro lugar, menos clamando pela tua vida, está na liberdade, chama ele aí, acorda ele para lembrar que está orando pela tua vida. Então, como ele está orando pela tua vida, acho que ele vai lembrar de clamar a Deus. Você vai clamar com intensidade. Não precisa gritar não, você vai clamar. Você vai orar ao Senhor pela vida do teu irmão. Porque quando nós temos comunhão uns com os outros, o Senhor opera. Amém. Amamos citar Mateus, dizendo que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali está o Senhor. Mas ninguém lê o verso 19. O verso 19 diz que para Jesus estar presente é necessário estarmos reunidos em concordância acerca do mesmo negócio. Aí Jesus vai se fazer presente. Aleluia. Então, em concordância, estamos aqui para orar uns pelos outros nessa noite? Amém. Amém? Amém? Então nós vamos clamar. Você vai orar pela vida do teu irmão nessa noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. E você apresente a vida dele, você apresente a vida dela nessa noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar ao Senhor.